através do link que está postado no portal para vocês lá. Então, na aula passada, nós basicamente estávamos falando sobre adensamento do solo. Então, nós vimos a questão do recalque, como sendo uma característica principalmente de solos finos, solos argilosos, digamos assim, onde o recalque nada mais é do que, ou o adensamento, que a expulsão de água e vazios do meu solo. Então, a gente tem um solo que ele tem determinadas características, determinados índices de vazios. Então, esses índices vazios, quando a gente tem aplicação de carga, a tendência é que esses vazios, tanto o ar como a água, ela vai basicamente se esvaindo, ou seja, vai sendo expulsa, buscando sempre esses dois elementos, caminhos lugares mais simplificados, mais fáceis. Então, de forma geral, o conceito de recalque nada mais é do que a expulsão, então, de água ou ar que está presente no solo. Quando tem essa expulsão, existe uma deformação que o solo sofre. Essa deformação, então, é a causa do recalque. Nós vimos na aula passada, então, como quantificar qual é o prazo que vai demorar para acontecer o recalque em determinados solos. Então, eu posso ter o recalque quantificado em 1 semana ou 2 semanas e ver qual foi o recalque total que aquele solo, aquela estrutura vai gerar naquela região. Então, nós conseguimos quantificar o recalque total. Posteriormente, também conseguimos quantificar o tempo que vai demorar para esse recalque total acontecer. Vai acontecer em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso é muito variável. Quando eu falo variável, a gente cita como exemplo, citei como exemplo a própria Torre de Pisa, na Itália, onde existe já há anos e anos que ela está sofrendo recalque ou deformação, adensamento. Ela está no estágio onde ela está bem inclinada, mas é um recalque que está acontecendo aqui de forma contínua, lentamente durante os anos. Na verdade, acontece em algumas décadas, basicamente. É um dos exemplos mais clássicos que nós temos. Outro exemplo clássico que nós temos de recalque de solo que acontece é os prédios da Baixada Santista, onde nós temos muito também esses problemas de adensamento. Novamente, o que leva a problemas de adensamento ou recalque? É a existência, basicamente, de solos finos, em princípio solos argilosos, porque a argila tem a capacidade de reter água, né, no meio das suas partículas, mais do que solos arenosos. Então, juntando todos os conceitos que nós já visualizamos, quando a gente trabalha com esse conceito de retenção de água ou efeito de capilaridade que o solo sofre, a gente viu que solos arenosos ou solos granulares, eles têm a capacidade de funcionar como se fosse um material filtrante, ou seja, ele permite que a água passe muito fácil entre eles. Ele não consegue reter água. Então, quando eu tenho um solo arenoso, a camada que tem areia, ela não consegue, basicamente não vai ter água presente naquela camada, porque a água vai passar toda pelos poros da areia, justamente pela geometria que os grãos de areia, os agregados têm. Tanto é que quando nós vamos fazer um filtro, a gente utiliza um material granular, porque ele permite que a água passe por entre ele. Então, não existe ou não tem o porquê nós falarmos de adensamento ou recalque em um solo onde não armazena água, já que o adensamento é uma característica de expulsão da água do solo. Então, se eu não vou ter água expulsa porque eu não tenho água presente naquele solo, eu não tenho como característica o adensamento, ocorrer o adensamento. Então, o adensamento é uma característica de solos, novamente, finos, solos argilosos, principalmente. Nós vimos, então, esse conceito na aula passada, fizemos a quantificação de quanto tempo vai demorar para esse adensamento acontecer, esse recalque.
E qual seria esse adensamento total? Vimos algumas características de qual que é a vantagem de conhecer esses adensamentos ou recalques, como a gente preferir chamar, é a facilidade de adoção de alguma metodologia de execução de fundação ou aceleramento do processo. Então, nós citamos, por exemplo, se nós temos um solo onde ele tem uma camada de argila, o ideal, ou essa camada de argila tem água presente nele, o ideal seja que as fundações não fiquem sobre essa camada, ela busque locais mais profundos. É por isso que em muitos locais existem nós chamamos de fundações profundas, não só pelo fato de ter as cargas elevadas sendo aplicadas naquele terreno, mas porque o próprio solo superficial tem uma camada de argila que não tem uma resistência adequada para suportar aquele esforço. Então, o que a gente faz? Aplica uma fundação mais profunda, tipo uma estaca hélice, uma estaca raiz, um tubulão, uma fundação que vai ultrapassar, em geral, essa camada de argila, sempre buscando uma camada de maior resistência, quase que sempre buscando a rocha que possa estar presente ali. Isso se for possível, lógico. Então, a gente viu essa uma possibilidade de trabalhar com fundações diferentes, ao invés de ser simplesmente uma sapata que vocês convencionalmente costumam te mencionar. Uma outra solução para quando a gente tem um adensamento é acelerar esse processo. Então, se nós fazemos os cálculos e conseguimos prever que vai demorar 1 ano, 2 anos, por uma carga de 10 toneladas, fazendo aquele solo adense, o que a gente pode fazer? Em vez de trabalhar com uma carga de 10 toneladas que vai ter 1.000 prédios, eu poderia construir um aterro que pesasse talvez o dobro desse peso, e esse peso vai acelerar muito mais o recálculo. Em vez de acontecer novamente em 2 anos, vai acontecer em meses ou dias. Enfim, é uma outra técnica que a gente tem que pode ser trabalhada para te ajustar essa situação. Okay? Então, essa é a vantagem que nós temos de calcular o adensamento e conhecer. A gente consegue trabalhar com uma infinidade de soluções ou concepções diferentes para ajustar a cada um dos nossos problemas. Okay? Bom, entrando então na matéria de hoje, a gente vai falar um pouco sobre equilíbrio plástico. O equilíbrio plástico basicamente é muito utilizado que é a nossa próxima aula em relação à estabilidade de talude. A gente vai ter uma aula específica de talude. O que é talude? É qualquer superfície que faz o ângulo com o plano horizontal. Então, qualquer inclinação que eu tenho diferente da horizontal no meu terreno, eu posso configurar isso como um talude. Então, a gente pode ter talude natural ou pode ter talude artificial. Talude natural que foi gerado pela própria natureza, ao longo dos anos de formações geológicas. E o talude artificial são inclinações impostas pelo homem. Então, quando a gente vai trabalhar na próxima aula talude, existe uma infinidade de soluções geotécnicas que você pode estar dando a um talude para buscar dar garantia de estabilidade. Nós sabemos que hoje a maior parte dos lotes que nós temos está em uma região já em aclive ou declive, principalmente no estado de Minas Gerais, onde é bem montanhoso. Nós não temos mais tanto lotes disponíveis em áreas planas. Então, quando eu vou me afastando das áreas planas, geralmente indo no sentido da periferia, eu vou tendo problemas constantes com vários taludes que vão ser que terão que ser estabilizados pelo homem, os taludes naturais, ou vão ser taludes que vão ser construídos pelo homem para poder buscar ganho de espaço. Então, por exemplo, vai fazer ter um lote, vai fazer uma garagem, às vezes, geralmente, a maioria das vezes, corta ou aterra em alguns casos, para conseguir aumentar a sua área útil. Então, quando você faz isso, você automaticamente vai gerar taludes. Esse talude vai ter uma estabilidade. Essa estabilidade pode ser garantida através de estruturas de contenções. O que são estruturas de contenções?
são muros de gabião, são solo grampeado, uma cortina tirantada, tudo exemplo a gente vai ver na próxima aula. Ou, sem utilizar estruturas de contenções, que são estruturas físicas, a gente poderia simplesmente, em alguns casos, trabalhar com a geometria do talude, ou seja, trabalhar com a inclinação que ele está, trabalhar com a inclinação diferente do que ele se encontra. Então, eu vou conseguir impor a esse talude uma inclinação que seja favorável à sua estabilidade. A inclinação de um talude está diretamente relacionado ao que nós vamos ver na aula de hoje, que é dois parâmetros, que é o parâmetro que a gente chama de coesão, e o outro parâmetro, que é a resistência ao cisalhamento do solo. A coesão nós já até citamos com vocês, provavelmente na mecânica dos solos 1, onde nós falamos que coesão é basicamente a capacidade que os materiais finos, como a argila, têm de se ligar. É como se fosse uma cola que esse material tem, que proporciona esses materiais ficarem ligados, ficarem colados. Eu sempre faço uma correlação para definir coesão, entre dois materiais, uma argila e a areia. Se vocês pegarem a areia e tentar moldar a areia, se ela estiver seca, vocês não vão conseguir moldar. Se você molhar a areia, tanto ela como a argila, você consegue moldar ambas. A diferença é, quando a água seca nas duas amostras, ou nas duas situações que você estiver trabalhando, uma argila e outra areia, na argila o que vai acontecer? Basicamente, nós vamos ter a argila mantendo a geometria que vocês moldaram. Não sei, vocês moldaram um castelo de argila. O castelo vai continuar intacto, mesmo depois que a água for embora. Então, essa característica de permanecer intacto é porque as partículas de argilas estão ligadas uma entre a outra. É como se a argila tivesse um cimento, um grude. Quando você pega um concreto, o que você faz? Você pega os agregados, adiciona cimento. Se você simplesmente adicionar essas substâncias sem adicionar água, não vai acontecer nada. Quando você adiciona água, o que acontece com o cimento? Ele vai gerar uma cola e vai agregar todas as partículas, vai deixá-las todas juntas, firmes, mesmo depois de seco. Isso é o que nós chamamos de coesão, que é a capacidade, então, que esses materiais têm de se ligar, de se colar. Quando eu tenho na areia, essa coesão não existe. Nós falamos que a coesão que tem na areia é a coesão aparente, momentânea. Ou seja, a coesão só vai existir enquanto tiver água presente ali. Porque a própria água, pela diferença de polaridade entre hidrogênio e oxigênio, gera uma atração. Mas nada mais do que isso. Depois que a água for embora, o castelo de areia vai desmoronar. Então, essa coesão é uma característica que ajuda a estabilizar o solo. Então, quanto maior for esse parâmetro, mais estável tende a ser esse solo. Ou seja, ele vai conseguir ficar mais fixado, mais junto, mais aglomerado. É mais difícil para ele poder se deslocar, se mover. É o conceito que nós vimos lá de tensão efetiva. O que a tensão efetiva é? É o contato de um grão com o outro que proporciona o deslocamento do meu solo. Se eu tenho mais grãos colados, um próximo ao outro, através da coesão, fica mais difícil esses grãos se deslocarem, um em relação ao outro. Então, consequentemente, fica mais difícil eu ter problemas com erosão, desmoronamento de encosta, de talude ou algo desse tipo. Então, essa aqui é o conceito de coesão. A resistência ao cisalhamento é uma característica basicamente, principalmente, na verdade, de solos arenosos ou de solos granulares. Resistência ao cisalhamento está ligado basicamente ao ângulo de atrito que esse solo tem. É o quanto esse material vai conseguir resistir a esforços de cisalhamento, ou seja, de corte de uma partícula em relação à outra. Vou mostrar para vocês na imagem mais à frente. A resistência ao cisalhamento, então, está diretamente ligado como se fosse o atrito que o material tem com a superfície em contato. Por exemplo, se vocês pegarem um caderno que tem a capa totalmente lisa e
colocar uma inclinação nele, colocar uma careta também lisa, a careta vai escorregar muito fácil. Nesse mesmo caderno, se você pega e coloca uma borracha que é um pouco mais áspera, tem um atrito um pouco maior, a borracha já vai deslocar com um pouco mais de dificuldade. Então, a resistência ao cisalhamento, basicamente, ela trabalha como se fosse o atrito que o solo gera, evitando o escorregamento de uma partícula em relação a outra. Então, quanto mais granular o solo, maior vai ser esse atrito. Se você pegar uma areia e passar a mão nela, a areia é muito mais áspera do que se vocês pegarem uma argila. Não sei se vocês vão recordar na aula de solos 1, no laboratório, a gente mostrou para vocês algumas amostras. A argila é bem mais lisinha. Você passa a mão, facilmente ela se sente a aspereza dela. Você pode fazer isso também agora, de forma eventual, quando estiver andando no meio da rua e achar uma areia, uma argila e comparar. A areia é muito mais áspera, tem muito mais atrito. Então, a resistência ao cisalhamento é uma característica de solos mais arenosos. Então, quando a gente quer buscar um equilíbrio, o ideal seria a gente achar um solo que fosse mistura de argila com solo arenoso, ou solo fino com solo granular. Por quê? A gente conseguiria obter as duas principais propriedades que tem o solo, tanto a coesão como o ângulo de atrito. Isso seria o ideal para obras onde a gente está trabalhando com o talude, que seria a sua estabilização. Enfim, só falei, a gente vai mostrar agora de forma mais, digamos, conceitual, e mostrando algumas imagens para tentar elucidar um pouquinho melhor para vocês esses conceitos. Então, o equilíbrio plástico, ele nada mais é, como eu já citei para vocês, essa busca onde eu tenho que buscar o equilíbrio de forças, ou seja, garantir que as minhas encostas, que meus taludes vão estar estabilizados, sem mover. Então, se as forças estiverem todas iguais, mas em sentidos opostos, imaginando aqui, eu tenho essa força da direita, o vetor vermelho, deixa eu só mudar a cor dele aqui, e o vetor azul. Se ambos tiverem o mesmo valor, o mesmo módulo, o que vai acontecer com uma partícula aqui no meio? Estivesse sendo empurrada. Ela ficaria o quê? Em equilíbrio. Ela não iria nem para a direita e nem para a esquerda. Agora, se eu aumento muito a força que está na esquerda, o que vai acontecer com essa bolinha azul? Ela vai começar a andar para a direita, porque a força que está na esquerda é muito maior do que a que está na direita. Seria o vetor azul é maior do que o vetor vermelho. Trabalhando com valores numéricos, vamos supor que o azul fosse 20 e o vermelho fosse 10. Então, eu tenho 10 unidades a mais empurrando para a direita. Então, o equilíbrio plástico do solo, a gente vai ver agora, é basicamente entender esse equilíbrio de força. O que garante que meu solo não desloque de forma contínua? O que me garante que meu talude está lá com uma inclinação X? Então, o talude é um terreno qualquer, onde ele tem só voltar aqui rapidinho. Então, o talude é todo, basicamente, voltar a projeção, é todo o plano inclinado que tem um ângulo com horizontal. Então, o que me garante que esse talude que está em vermelho não vai deslizar, não vai começar a escorregar? É justamente o que? O equilíbrio de força, que eu te mostro para vocês aqui anteriormente. A força que vai estar empurrando esse talude para baixo
enquanto ela estiver sendo igual à força que está mantendo esse talude, empurrando ele para cima, ou a força de atrito que está combatendo esse deslizamento, juntamente com a coesão, quando esse equilíbrio de força existir, se os vetores forem iguais, o meu talude vai estar estável. Quando uma dessas forças, principalmente a que está sentido para baixo, for maior, esse meu talude vai começar, então, a deslizar, vai começar a escorregar. Então, em uma obra de contenção, o que a gente vai buscar na obra de contenção? Justamente fazer com que essa força que está subindo, que é uma força que está se opondo ao deslizamento desse talude, fique maior do que a que está empurrando ele para baixo. Então, quando eu faço, por exemplo, um muro no pé de um talude, o que eu estou gerando com esse muro? Eu estou obrigatoriamente aumentando esse fator ou esse vetor que está se opondo a esse deslizamento. Então, agora eu vou ter o quê? O muro, que vai ter uma força empurrando o talude. Tenho a força de atrito, que já tinha marcado para vocês, que era o vetorzinho menor. Então, quando eu somo essas duas forças, tende a ser maior do que a que está empurrando para baixo. O que acontece em muitos projetos que vocês começam a deparar? Foi feito o talude, belezinha, feita uma estrutura de contenção, depois ela rompeu. Em muitos casos, em obras convencionais, que vocês têm aí muro de bloco, né, o mais convencional que vocês já viram aí, essa força que o muro deveria fazer, em muitos casos o muro, na verdade, não ser nem calculado. O cara contrata um pedreirozinho, o cara trabalhar com a seção X e pronto. Então, ele tem uma referência que ele trabalha, mas o que acontece? Nem sempre a força que está empurrando para baixo vai ser a mesma. Vai variar muito do que? Da quantidade de material que está atrás desse muro. E além de outras coisas, intensidade de chuva, tudo isso vai influenciar, a gente vai mostrar para vocês mais à frente. Então, quando a gente faz uma estrutura de contenção, nós temos que colocar uma estrutura nesse muro, ou dimensioná-lo de forma que ele gere uma força muito maior do que a esperada que está empurrando ele aqui para baixo. É o que acontece quando a gente dimensiona, então, um grampo, uma cortina tirantada. Todos os esforços que a gente coloca no solo é como se fosse acrescentando várias forças, sempre empurrando esse meu solo para cima aqui para manter ele estável. Enfim, é só uma ideia que vocês vão entender o que é o equilíbrio. Então, o equilíbrio estático vai buscar o equilíbrio entre tensões do meu solo. Então, nós vimos na primeira etapa, que as tensões no solo são geradas pelo próprio peso próprio, mas também geradas pela sobrecarga, que pode ser a construção de edifício ou outras coisas desse tipo, e também por acréscimo ou variação de poro-pressão. Então, a análise de tensão, vocês já viram isso também, basicamente, em resistências, disciplina que vocês fazem, que, se não me engano, é resistência dos materiais. É basicamente o que vocês já viram lá. Então, é o nível de tensão a qual meu determinado material está trabalhando. Então, nós vamos ver aqui como obter essas tensões que vão estar agindo nesse meu plano inclinado aqui. Ó. Então, nós vamos ter diferentes tensões atuando. Como nós trabalhamos num sistema tridimensional, nós temos basicamente três tensões ou três planos que vão estar agindo sobre um ponto qualquer que eu queira analisar. De forma que eu tenho uma tensão vertical σ1, que é sempre a tensão basicamente que vai ser aplicada, que seria sobrecarga que vai estar no solo, mais o peso do próprio solo, que está tudo na vertical, é o que nós vimos na primeira etapa. Então, σ1 nós definimos como calcular. E σ2 e σ3 são tensões de confinamento do solo. Então, é como se eu imaginasse isso aqui. Ó. O que é o solo? Eu tenho uma tensão
na vertical, que é devido ao peso próprio do solo e devido à sobrecarga. Só que esse material, imagina uma garrafa ou um copo. Imagina um copo. Você começa a aplicar carga na tampa do copo, você tem, então, teria a sobrecarga que você está impondo naquele copo, mais o próprio peso do material que está ali dentro do copo. Se colocar isso na balança, você veria esse acréscimo aumentando de acordo com se aumenta a intensidade de sobrecarga. Só que dentro do copo, o que acontece? A parede do copo também gera uma força. Porque se ela não gerar uma força, o que vai acontecer? O que aconteceria, na verdade? A tendência é que o solo fizesse o quê? Saísse pela lateral. Como ela está confinada, existe uma tensão, lógico, que bem menor do que a que está sendo aplicada na vertical, mas que está atuando sobre as paredes desse meu copo. A gente imagina o solo dessa forma, ou seja, quando eu venho aqui, ó, e pego essa tensão vertical que está aqui nesse sentido vertical que eu estou mostrando para vocês, ao longo da profundidade, seria também a sobrecarga. Só que quando eu tenho aqui na horizontal, eu tenho o solo confinado. Então, eu tenho uma massa de solo que está aqui. E tem uma mesma massa de solo que está aqui da esquerda. Estou imaginando que fosse pegando uma partícula lá no meio. Essa partícula tem o quê? Solo ao lado direito e solo do lado esquerdo. Como é o mesmo material, eles estão fazendo o quê? A mesma força nessa partícula. Então, a tensão horizontal, ela vai ser igual nos dois sentidos. Porque se eu imaginar entrando para dentro do plano do quadro, também continua infinito. Meu solo tem uma extensão infinita. Então, ao longo entrando no plano do quadro, também aqui na frente, ó, eu teria uma tensão, que seria o solo empurrando, e lá atrás, uma outra tensão, que vai ser a mesma, porque o solo é o mesmo. Estou trabalhando num ponto específico, então não alteraria a questão de volume. Então, sigma 2 e sigma 3 vai ser sempre constante. Então, um dos conceitos que esse método traz é justamente isso. Eu considero basicamente que eu vou ter duas tensões só. Uma de confinamento, que é o sigma 3, que vai coincidir com o sigma 2, independente então do sentido que eu estou olhando, naqueles planos ali, sigma 2 e sigma 3, esses valores de tensão vão ser a mesma. Só o sigma 1 que vai ser diferente, porque ele vai ter o quê? Variação dependendo da sobrecarga que vocês aplicarem na superfície do seu terreno. Bom, então a ideia é que essa tensão sigma 1 está atuando para cima ou para baixo, dependendo do ponto de vista que você está analisando, e sigma 3 está atuando na horizontal. Uma está na vertical, outra está na horizontal. No estudo de tensões, nós vamos ter, então, duas tensões que vão estar atuando nesse meu plano inclinado, que eles chamam de tau gama, ou tau alfa, desculpa, e sigma alfa. Tau gama é basicamente a tensão de escorregamento, na qual a massa de solo vai estar tendendo a descer aqui nesse plano inclinado. E a tensão sigma gama é uma tensão normal a esse plano inclinado. Então, quando eu tenho essa tensão normal a esse plano inclinado, para essa massa de solo ficar estável, essa sigma normal, sigma alfa, tem que ser igual a sigma 1. Então, através desse equilíbrio de força, a gente consegue, então, garantir a estabilidade do solo. Então, não vou deduzir as fórmulas agora, porque acho que não é o nosso interesse agora. Mas a gente consegue, então, calcular esse sigma alfa e esse tau alfa. Tudo em função do sigma 1 e do sigma 3. Então, essa minha tensão aqui, ó, que está na vertical, e essa outra que está na horizontal, que é o sigma 3 na horizontal e o sigma 1 na vertical, quando eu vou fazer o equilíbrio de força, para garantir com que esse solo não deslize, esse plano inclinado, é como se eu pegasse essa tensão sigma 1 e fizesse um vetor para equilibrar com o sigma tal. Então, para equilibrar, ele tem que estar o quê? No mesmo sentido.
no mesmo sentido, lógico que em direções opostas. Então, para mim fazer esse sigma 1 ficar como se fosse vetor azul, é basicamente trigonometria, é decompor esse sigma 1 aqui, ó, que seria esse vetor que está na vertical, colocasse ele aqui, ó, e ver qual que é a componente que esse vetor vai dar nesse plano aqui, nesse sentido aqui, ó. Forma mais simplificada, né? Aqui, ó. Tá difícil ajustar aqui, mas vou pegar. Então, esse vetor sigma 1, quando eu pegar ele e inclinar, ele vai ter uma parcela que vai estar na horizontal, desculpa, vai estar inclinada, e a outra parcela dele vai estar no sentido aqui do alfa, do sigma alfa. Eu vou gravar para vocês uma aula depois, no quadro fazendo se mais vocês entenderem essa decomposição de força do sigma 1 para chegar até o sigma alfa. Mas a decomposição de força, no quadro vai ser mais fácil depois, ela basicamente vai me dar, então, qual que é o valor daquela componente sigma alfa que está perpendicular ao plano normal. Então, a tensão sigma alfa é a tensão normal ao plano inclinado. Por isso que ela tem em função, então, desse ângulo aqui, ó, alfa. Esse ângulo alfa, nós vamos ver aqui mais à frente, que nada mais é que o ângulo de atrito que o meu solo tem. Então, quanto maior for esse ângulo, mais fácil a tendência do material deslizar. Seria isso de uma forma mais didática. Bom, então eu consigo definir quais são as tensões sigma alfa e tau alfa que pode fazer meu solo deslizar. O que é o tau alfa que nós vimos então? É o que está empurrando o solo para baixo. Então, se eu quiser garantir que o meu solo não rompa, não venha a ocorrer a ruptura, eu tenho que garantir que surja uma força de atrito aqui, ó, que se oponha a esse tau alfa. Então, esse tau alfa nada mais é, nós chamamos de tensão de cisalhamento. É o máximo a qual o solo consegue suportar para não deslizar. Então, a gente consegue obter ele através do ciclo de Mohr, que vocês já viram lá em resistências materiais. A gente vai mostrar novamente para vocês como que obtém isso. Ou através dessa fórmula analítica, como nós tínhamos definido aqui agora, usando valores já de tensões. Essas tensões são obtidas através de ensaios, que a gente vai mostrar mais à frente, ou através, então, a gente consegue definir sem usar a fórmula, através da análise, então, ou verificação do ciclo de Mohr. Então, como a gente obtém o ciclo de Mohr? Ele tem alguns parâmetros pré-definidos. Então, ele tem um sigma 3, que é a tensão de confinamento que está no eixo horizontal. Então, qual é a característica de sigma 1 e sigma 3? Sigma 1 sempre vai ser a tensão de maior valor. O porquê, novamente? Porque a tensão que está o quê? Na vertical. Essa tensão aqui, ó, que é a tensão que é aplicada devido ao peso próprio do solo e a sobrecarga que vai estar atuando nele. Então, sigma 1 é sempre a maior tensão a qual o solo vai estar submetido. Sigma 3, que é igual a sigma 2, então por isso a gente vai sempre trabalhar só com um valor, os planos são os mesmos, vai ser a de menor valor em módulo, porque é a tensão de confinamento. É um solo que está empurrando o outro. Então, ela vai ser quase constante e vai ser idêntico ou de menor valor se comparado com sigma 1. Então, quando eu faço a análise para definir o ciclo de Mohr, eu vou ter o que, basicamente? Eu vou ter que obter, então, essas duas tensões, que é o sigma 1 e o sigma 3. Então, o sigma 3 é o de menor valor e sigma 1 vai ser o de maior valor. O ciclo de Mohr nada mais é do que uma circunferência e representa, então, o nível de tensão a qual meu material vai estar submetido. Nesse caso que eu estou mostrando para vocês, é o nível de tensão a qual o solo vai estar submetido.
Então, qualquer valor de tensão entre σ3 e σ1 são tensões que vai estar atuando ou pode em algum momento atuar nesse solo ou nesse material respectivamente. Qual que é a grande diferença entre o ciclo de Mohs que vocês viram na resistência dos materiais com o ciclo de Mohs que eu estou mostrando para vocês aqui? Lá em resistência dos materiais, vocês fizeram o quê? Um ciclo completo. Ele é uma volta, uma circunferência de 360 graus. Aqui na mecânica dos solos, nós basicamente trabalhamos com apenas meio círculo. Por quê? Nós admitimos que o solo ele não tem capacidade de trabalhar sofrendo efeito de tração. Ou seja, eu só preciso considerar os efeitos que o solo consegue em relação à compreensão. Então, eu represento no gráfico simplesmente a área a qual meu solo estaria comprimida. Porque a parte de baixo seriam áreas ou tensões a qual ele estaria tracionado. E a gente sabe ou começa a definir para vocês que o solo não consegue suportar a tração. Se ele começa a sofrer tração, ele vai fissurar todo. Então, alguns terrenos que você começa a ter muita trinca na superfície, aquilo ali indica basicamente que o solo está sofrendo problema com tração, naqueles pontos específicos. Ele não resiste a isso. Então, não tem sentido por que eu trabalhar ou fazer análise do solo sofrendo tração, já que qualquer esforço poderia, se eu estivesse trabalhando tração, iria me gerar problema. Preciso analisar, então, o que ele realmente resiste, que seria o esforço à compreensão. Então, por isso que eu só represento meio círculo. Não tenho por que representar o ciclo inteiro, se não me interessa conhecer os efeitos que ele traria na parte de tração. Bom, então a gente vai ver agora, mostro para vocês, relembrar, na verdade, como vocês conseguem definir ou criar esse ciclo de Mohs. Fazer essa análise, a construção desse gráfico. A construção do gráfico é bem simplificada. Vou tentar fazer para vocês aqui no slide um exemplo para a gente tentar ilustrar um pouquinho melhor. Então, para a construção do gráfico, existem algumas etapas a serem seguidas. A primeira etapa, deixa eu direto, pular essa parte aqui direto. Deixa eu só pegar outra slide aqui, pessoal. Comecei a trabalhar no outro, só para ficar mais fácil. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, projetar para vocês compreenderem como que a gente obtém, então, ou fazemos uma análise. Primeira construção do ciclo de Mohs. Então, a construção do ciclo de Mohs, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser construir um eixo cartesiano. Então, onde eu vou ter Y e vou ter X. No eixo X, vocês vão marcar as tensões normais que vão estar atuando no seu plano σ1 e σ3, ok? Então, eu vou pegar aqui um exemplo onde eu, basicamente, vou ter 3 amostras de ensaios de uma areia, por exemplo. Então, nessa amostra de areia, que foi feito no ensaio? Mostro para vocês o ensaio aqui. O ensaio de análise de ruptura do ciclo de Mohs, ele pega uma amostra de solo e aplica carga vertical. Essa amostra de solo, ela vai estar dentro de uma cápsula. Vou trocar o preenchimento aqui. Vai estar dentro de uma cápsula. O que acontece quando ela está dentro de uma cápsula?
as paredes, eu tenho uma carga na vertical sendo aplicada, as paredes da cápsula vai estar fazendo uma força o quê? Na horizontal, simulando como se tivesse uma terra dos dois lados empurrando a minha amostra. No ensaio, então, eu vou ter essa aplicação, tá, de novo, deixa eu voltar. Então, eu vou ter essa aplicação de carga na vertical e, consequentemente, vai gerar uma carga na horizontal, que eu vou chamar de sigma 3. Então, eu vou ter sempre um par ordenados de cargas que vão estar atuando no meu corpo de prova. Então, eu tenho uma carga que vai estar na vertical e tenho uma carga na horizontal. Essas cargas vai ser aplicada de forma que... Voltou não? Deixa eu voltar. Então, tem uma carga na vertical e tem outra carga na horizontal. Essa carga na vertical vai simular o prédio que vocês vão construir, ou a casa que vocês vão construir. Então, você já prevê mais ou menos a carga que vai ser descarregada no solo, você consegue, por correlação, aplicar uma carga similar a essa carga que você necessitaria. Ela vai ser aplicada na vertical. A parede da minha cápsula vai gerar uma carga horizontal, então eu tenho um par ordenado, sigma 1 e sigma 3. Vai chegar um ponto que eu vou aumentando essa carga, a partir daquela carga pré-inicial que vocês estabeleceram como carga de partida. O que vai acontecer? Esse meu corpo de prova vai romper. É igual que vocês fazem lá no ensaio de concreto, que já fez materiais de construção. O que é a tendência do corpo de prova de concreto? Ele romper sempre formando um ângulo de 45 graus, deslizando. Aqui no solo vai ser a mesma coisa. Para a resistência de desalhamento, seria o máximo, qual que seria a força que vai fazer com que esse meu plano aqui, ó, esse meu solo, rompa com uma determinada inclinação. Aí eu vou quantificar qual seria essa inclinação e qual que foi essa força que fez com que esse meu corpo de prova se rompesse, que vai ser, então, a tensão de cisalhamento, nós chamamos de tal alfa, que a gente vai ver aqui agora. Então, para descobrir esse tal alfa, eu já sei qual que é a carga que está sendo aplicada, sigma 1 e sigma 3. Então, tudo através de sensores, eu consigo medir isso. E vou definir posteriormente essa carga sigma 1, qual que é a tensão de cisalhamento que ela gerou no meu corpo de prova, ou vai gerar no meu solo, ou qual que é a tensão, a resistência que essas cargas esse solo precisaria ter para suportar o meu prédio, por exemplo. Seria uma correlação baseada nisso. Consigo obter essa informação. Então eu faço esses ensaios, ou vários corpos de prova, e vou simulando qual que seria esse meu equilíbrio. A gente vai buscar esse equilíbrio. Então aqui eu vou pegar 3 corpos de provas e fiz ensaios com esses 3 corpos de provas. No primeiro corpo de prova, aplicou uma carga de 0,82 kg por centímetro quadrado e uma tensão de confinamento sigma 3 horizontal de 0,2. Então a ideia do ensaio do ciclo de Mohr é a gente fazer vários ensaios. Quando a gente não conhece inicialmente a carga que eu vou aplicar para dentro do meu prédio, eu poderia partir do seguinte pressuposto: vou fazer o ensaio com várias cargas hipotéticas, depois eu faço uma correlação para ver quanto meu solo resistiria, ver se aquilo vai atender a carga que eu vou estar aplicando nele. Seria uma outra forma de fazer. Então esse ensaio basicamente seria isso. Ele traz, então, uma situação inicial, onde eu não conheço qual seria a carga do meu prédio, então eu vou fazer tentativas de cargas para me ver qual seria a máxima tensão de cisalhamento que o solo suportaria. Então eu vou ter uma tensão sigma 1 vertical, ou seja, peso do solo mais uma sobrecarga sendo aplicada, somando as duas eu teria 0,82 kg por centímetro quadrado, para gerar uma tensão de confinamento de 0,2. Como que a gente constrói então o ciclo de Mohr? Vocês vão recordar melhor do que eu, mas eu basicamente preciso fazer o quê? Seguir algumas etapas simples. A primeira delas é fazer um eixo cartesiano, x e y. Então, tem o eixo y e tem o eixo x.
No eixo Y, eu vou marcar posteriormente qual que vai ser a tensão de cisalhamento que vai me dar. E no eixo X, são as tensões normais, ou seja, σ1, σ3 e σα. Então, feito o meu plano cartesiano, o segundo passo é marcar os dados do meu ensaio, da minha primeira amostra. Vou copiar aqui. Estamos colocando aqui do lado. Então, no meu primeiro ensaio, que eu vou trabalhar com esse aqui primeiro, eu vou ter um ciclo de mol. Então, eu vou ter que a minha tensão σ1 vale 0,82. Então, eu vi no meu gráfico e marquei 0,82. Ok? E a tensão σ3, 0,2. Então, no eixo vertical, desculpa, horizontal, eu vou marcar as tensões σ1 e σ3. Esse seria o segundo passo. O terceiro passo, para mim fazer um círculo, o que eu preciso? Quando eu construir um círculo, eu basicamente preciso conhecer o quê? O raio ou o diâmetro, para mim conseguir definir qual que seria esse meu círculo, essa minha circunferência. O σ1 e o σ3, eles vão ser fazendo a mão aqui. Eles vão ser basicamente o quê? Os extremos do meu círculo. Vamos supor que fosse um círculo, né? Só que aonde vai estar meu círculo? Meu círculo vai ser algo mais assim, algo menor. Eu só vou conseguir definir meu círculo se eu conhecer qual que é o raio do meu círculo, ou o diâmetro. Se eu conhecer esse raio, esse diâmetro, eu consigo definir basicamente qual que é, então, qual que seria a geometria que vai estar meu círculo exatamente ali. Então, para mim definir esse raio, existem duas formas de fazer. O que é o raio que eu poderia obter aqui? Se eu tenho isso aqui como diâmetro, deixa eu pegar isso aqui, esse daqui, vou colocar de outra cor. Se a minha vermelha aqui fosse meu diâmetro, o que é o diâmetro de um círculo? É 2 vezes o raio, não é isso? Então, se isso aqui é o diâmetro, como que eu definiria esse comprimento dessa linha vermelha que eu acabei de falar para vocês aqui? Raio vai ser igual ao diâmetro dividido por 2. O que é o raio aí? O raio é o comprimento vermelho. Eu consigo definir esse comprimento. O que vai ser esse raio? Ou seria meu diâmetro? Seria 0,82 menos 0,2 vai me dar o diâmetro. Se eu pegar esse dividido por 2, vai dar qual que é o meu raio. Então, pegando 0,82 subtrair de 0,2, vai me dar 0,62. Se eu pegar isso e dividir por 2, que é o raio, que é o diâmetro, vai me dar o raio de 0,31. Ok? Então, esse é o raio. Mas se eu pegar o raio e começar a marcar ele a partir da origem, 0,31 estaria mais ou menos aqui. Ó. Pode pegar o vermelho. 0,31 estaria mais ou menos por aqui. Ó. Então, eu estaria fazendo, se eu fosse partir do raio para mim fazer meu círculo,
esse que fosse o centro da minha circunferência, seria algo mais ou menos isso aqui, ó. Ou seja, não seria o real. Por quê? Eu sei que tanto o 0,2 como o 0,82 são as extremidades da minha circunferência. Então, a minha circunferência tem que passar por esses dois pontos. Não é o que vai estar acontecendo aqui. Ela não está passando nem no 0,82. Ela estaria mais ou menos aqui. Ok? Não é o que é o real. Então, o que a gente precisa fazer? Seria o terceiro passo. Definir qual que é o centro da minha circunferência. Ou seja, da onde que eu começaria a pegar o compasso, colocaria a pontinha dele numa extremidade para chegar, então, na outra extremidade que me interessa. Então, eu teria que fazer o quê? Definir qual que é o centro, então, desse meu raio, onde que ele estaria locado no meu plano cartesiano. Para fazer isso, existem duas formas. Existe uma forma matemática, onde eu pegaria sigma 1, sigma 3, somaria dividir por 2, eu conseguiria encontrar o centro do meu raio, da minha circunferência, ou fazer a forma mais fácil aqui de visualizar. 0,31 seria partindo da onde? Da extremidade da circunferência, correto? Porque se tivesse uma circunferência aqui. Porque essa fosse a minha circunferência, ó, teria que dar aqui. Deixa eu pôr no transparente. Então, vamos supor que essa fosse a circunferência. Eu sei que ela teria que estar aqui. Ó. Por quê? O 0,2 e o 0,82 tem que estar nas suas extremidades. Foi ela que nós definimos como sendo o diâmetro da minha circunferência, a distância desses dois pontos. O que seria, então, onde estaria meu raio? Estaria no meio dessa circunferência. Então, estaria aqui mais ou menos, eu já marquei esse valor vermelho aqui. Vou tirar ele para mais entender. Então, estaria por aqui, meu centro da minha circunferência. Como que eu defino esse centro, então? Se vocês analisarem, até aqui eu tenho 0,2. Eu sei que depois de 0,2 eu tenho que ter o quê? O raio para chegar no centro da minha circunferência. Então, o centro da circunferência, ele seria a coordenada do centro. Vou escrever aqui, coordenada do centro. C seria igual o quê? Se eu pegar sigma 1, deixa eu ver se eu tenho um sigma aqui embaixo. Vou pegar esse sigma aqui. Então, o centro da minha circunferência seria o quê? Sigma 1, desculpa, sigma 3, que é o de menor valor. Então, se eu pegar esse comprimento aqui, ó, seria essa setinha aqui, ó, vou colocar ela de uma outra cor, amarelo mais espesso. Seria o sigma 2. Pegar o amarelo e somar com essa outra setinha, colocar de verde. O que é essa outra setinha? Verde. É o raio. Então, vou colocar uma legendinha aqui. Ó. Então, esse aqui é o raio. O amarelo. Desculpa. O raio é esse aqui. O raio é o verde. Então, o raio seria esse vetorzinho verde. Esse amarelo seria o quê? Sigma 3.
pegar aqui, ó, o amarelo, ele vai ser meu sigma 3. Então, se eu pegar sigma 3 e somar com um raio, eu tenho qual que é a coordenada que está ao meu centro. Então, sigma, coordenada do centro vai ser sigma 3 mais raio. Então, C vai ser igual a 0,2 mais o raio, que é 0,31. Isso vai ser igual a 0,51. Então, se eu não conhecesse ainda essa circunferência azul, para me fazer ela manual, eu precisaria conhecer, então, o raio. Oh, desculpa, onde está o centro. Então, o centro, a parte da origem, vai estar o quê? Nesse tracinho vermelho que está mostrando para vocês aí. Ó. Qual que é a coordenada desse ponto? É 0,51. Isso aqui é o centro, aonde está a minha circunferência. Vocês que vão fazer na mão depois para tentarem praticar e entender, o que vocês iriam fazer agora? Pegaria o compasso, colocaria uma ponta dele no centro e a outra ponta em uma das extremidades e iria girar. Quando vocês girassem, iria estar fazendo o quê? A sua circunferência, o círculo de Mohr. Ok? Então, fazendo de forma bem arcaica aqui, ó. Pegaria, então, o compasso, colocaria numa extremidade e na outra e giraria. Quando vocês girassem, vocês conseguiriam, então, obter a circunferência de vocês. Seria basicamente o que nós tínhamos mostrado aqui, ó, anteriormente. Tá fazendo direto para entender. Então, conseguiríamos ter a circunferência. Na prática, novamente, a gente só representa a parte de cima, porque a gente assimila que o meu solo só trabalha com compreensão. Então, basicamente, pessoal, o ciclo de Mohr, a gente obtém dessa forma. Qual que é a ideia, então, do ensaio? É eu pegar, fazer para, geralmente, mais de uma ou duas amostras, para conseguir ter qual que é o comportamento do solo, qual que é a linha de tendência, ou seja, qual que é a envoltória que meu solo vai estar submetido, para mim conseguir, então, definir o parâmetro exato da sua deformação. Qual que é o ângulo de atrito, qual que é, basicamente, a sua tensão de cisalhamento. Então, a envoltória de Mohr, ela basicamente ela representa uma reta que vai estar indicando para nós qual que vai ser a resistência a qual o solo vai estar submetido. Então, a envoltória de Mohr, como que a gente obtém? A gente pega aquele caso específico que eu mostrei para vocês aqui, ó, e faz um círculo de Mohr para cada uma dessas situações. Então, é o que está indicado aqui. 0,2 e 0,82, obtive 1. Depois de 0,4 até 1,6. Como a gente vai obter o raio desse 0,6 aqui? Vou pegar esse aqui e levar para lá. Para vocês terem uma ideia, depois vocês praticar, fazer. Eu vou gravar uma aula, fica mais fácil no quadro, que eu consigo fazer com o pincel mais simplificado. Eu vou ter, então, que o raio da minha segunda situação seria 1,6 menos 0,4
2. Então, com esse cálculo, seria o raio de vocês. Seria 0,6, que seria o raio. Então, seria igual a 0,6. Qual que seria a coordenada do centro? O C. Seria o 0,4 mais raio, que é 0,6. Então, na segunda situação, o centro da minha circunferência, esse centro aqui, ó, vou aumentar a imagem, onde está passando esse pontilhado aqui, ó, tá o quê? Ele está em relação à origem a 1 metro. O que mais ou menos está mostrando para vocês aqui. Eu tenho 0,82, aproximadamente aqui. O que vocês fariam, então? Pegaria o transferidor, colocava no centro, colocava a outra extremidade no 1,6 ou no 0,6, desculpa, 0,4, iria girar até encontrar a circunferência. Para o próximo, vocês fariam a mesma coisa. Como vocês fariam? O raio vai ser igual a 2,4 menos 0,6 dividido por 2 vai dar um raio igual a 2,44 menos 0,6, 0,92. Qual que é a coordenada desse raio? Vai ser igual a 0,6, que é o sigma 3, mais 0,92. Vai ser igual a uma coordenada de 1,52. Então, vocês conseguiriam ter o centro do segundo circunferência, conseguiria da mesma forma marcar esse centro, a partir dele põe uma ponta do compasso no centro e a outra na extremidade, sigma 1 ou sigma 3. Gira e consegue definir o seu grau, que é essa circunferência. A envoltória de Moore, então, vai ser o quê? Vai ser um plano inclinado, em geral, ou pode ser também plano paralelo, que indica também quais vão ser, qual que vai ser a tensão de cisalhamento daquele solo e o ângulo de atrito e até mesmo a coesão. Então, ela consegue me dar, principalmente, os dois parâmetros que eu preciso conhecer, que são coesão e ângulo de atrito. Então, essa envoltória, como que a gente faz ela? A gente vai ver agora à frente que se eu tenho um solo que é arenoso, como foi dito para vocês no enunciado, que é uma areia, então se o solo arenoso não tem coesão. É o que nós falamos logo no início da aula. Mostramos a questão da característica da moldar areia e moldar uma argila. Se não tem coesão, solo arenoso, essa reta inclinada vai sempre partir do zero. Então, o primeiro ponto dela ela parte do zero. E ela vai ter uma inclinação alfa de forma que ela encoste em ou tangencia todas as minhas circunferências que eu tiver criado. Então, vocês vão encontrar um ponto onde ela está encostando, onde ela vai encostar com essa círculo menor, posteriormente com menor e sucessivamente depois com o terceiro. Ou seja, se eu pego uma reta que parte do zero com essa inclinação, que seria o azul que eu mostro para vocês, isso não vai representar uma minha envoltória. Por quê? Ela não está encostando nos meus gráficos, nas minhas envoltórias, desculpa, nas minhas circunferências. A ideia da envoltória é fazer o quê? Ela me possibilitar que eu consiga, obter qual é a resistência de cisalhamento do solo, ou seja, qual que é a tensão tangencial que vai estar indicado no eixo Y aqui. As tensões tangenciais, como a gente vai definir então, análise de forma gráfica? Vai ser a tensão que encostar
a envoltória com o meu círculo. Se eu pegar a linha azul, eu não consigo definir essa tensão. Por quê? No momento nenhum eu tenho encostando envoltória com o círculo de Mohr. Então, para manter essa envoltória, se o solo é arenoso, novamente eu parto com uma linha a partir do eixo, do zero, e vou colocar uma inclinação de forma até que ela encosta. Ó. Vou ajustando aqui. Ó. A inclinação está maior, vem diminuindo, porque até agora não encontrou no meu gráfico. Adianta eu passar? Não, porque se eu estiver passando, a envoltória está encontrando em vários pontos da mesma circunferência. Da menor, ela encontra aqui e aqui na frente, em 2 pontos. Eu vou ter 2 tensões de cisalhamento? Não. Então, a envoltória que vai caracterizar ela? Ela vai encontrar em um único ponto, tangenciar em um único ponto da circunferência. Ok? Seria essa a ideia. Para posteriormente me dar, então, as tensões de cisalhamento. Então, o que vai ser a tensão de cisalhamento? Sigma 1 vai ser aonde eu encontrar... Voltar aqui. Onde eu encontrar envoltória com circunferência, eu vou rebater esse valor aqui no eixo vertical e vou definir qual que seria essa tensão de cisalhamento. Ok? Então, vamos supor que eu coloquei aqui, ó, pegar o mesmo comprimento. Como se fosse a mesma escala de gráfico que eu estivesse trabalhando. Então, esse vetor que eu coloquei para vocês de vermelho agora, bem para cima, ele vale 0,2. Esse comprimento que eu coloquei aqui. Mesma unidade, eu estou trabalhando no eixo horizontal, como se fosse a mesma escala, eu trabalho na escala no eixo vertical. Então, essa aqui tem 0,2. Se eu pegar essa mesma linha, vou voltar de novo aqui. Se eu pegar aquela mesma linha lá, que está abrindo aqui, e duplicar, cadê ele aqui? Certo, para cima, mesmo comprimento, isso tudo aqui para mim valer 0,4. Então, essa minha tensão, partindo daqui, ó, é um valor que está maior do que 0,2, mas menor do que 0,4. 0,4 é aqui em cima. Então, quando fizer na escala direitinho, vocês vão obter um valor aproximadamente 0,24. Essa outro valor aqui, ó, seria a mesma coisa. Você vai pegar ele aqui, vai rebater. Quando você estiver trabalhando, feitas as escalas direitinhos aqui no eixo vertical, você vai obter um valor aproximadamente 0,48. Sigma 3, a mesma coisa. Então, para cada tensão a qual o solo vai estar submetido, ele consegue resistir ter uma determinada resistência. Seria isso, basicamente, que a gente um ensaio. Bom, essa é a teoria, então, de Mohr. A teoria de Mohr-Coulomb, ela vem mostrar para nós justamente esse equilíbrio de força, onde para o meu solo estar estável, ele tem que estar equilibrado, tanto o peso do solo como sobrecarga, devido à inclinação que o solo vai ter. Mas o que a teoria de Mohr-Coulomb vai me proporcionar? Ela me facilita, um pouco mais simplificado, a fórmula de definir a tensão de cisalhamento. Ao invés de ficar ter que fazer às vezes o círculo de Mohr, se eu já conseguir obter a envoltória diretamente em ensaio, que eu consigo fazer isso, a gente consegue definir a tensão de cisalhamento como sendo em função da tensão vertical a qual o solo vai estar submetido, ou seja, a carga que você vai estar aplicando nele, vezes o ângulo de atrito daquele solo, que seria esse ângulo de inclinação da envoltória. Vocês conseguiriam, então, definir quanto que esse solo conseguiria resistir. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é algumas características que a gente consegue obter através da análise desses gráficos
plotados no eixo cartesiano, onde eu tenho tensão tangencial no eixo vertical e tensão normal no eixo horizontal. Quais as principais características que nós vamos conseguir mostrar para vocês agora? A primeira delas são, quando vocês identificam basicamente esses três gráficos, um deles, se vocês analisarem, eles estão com inclinações diferentes e estão com a reta partindo de pontos diferentes. Então, o que isso vai indicar? Se eu tiver um solo que é um agregado, ou seja, uma areia, uma brita, o que nós acabamos de falar? Areia e brita, ela não tem coesão. Se eu pegar a brita novamente e jogar água, você não consegue nem moldar. A areia você ainda consegue porque tem aquela coesão aparente que eu falei para vocês. Mas mesmo assim, ela não tem coesão. Se ela não tem coesão, todo ensaio que eu fizer com areia, qual que é a característica que vai me obter? Vai sempre me dar uma envoltória saindo do zero. Okay? Então, se ela sai do zero, a coesão de um solo, de um agregado graúdo, uma areia, uma pedregulho, é zero. Então, ela vai sair com o gráfico do zero. Mas ele tem atrito, que é a questão de quão áspero é esse meu solo. Se ele tem atrito, a minha envoltória vai ter uma inclinação φ, ou um ângulo qualquer que vocês queiram chamar ou definir. Essa mesma envoltória, se eu estiver trabalhando só com uma argila, por exemplo, com um solo que tem como característica ser coesivo, qual que é a característica da argila além de ser coesiva? Ela não tem bastante ângulo de atrito, ela não consegue resistir muito a essa questão de atrito, dessa inclinação que gera dificuldade de movimentação do solo em um plano inclinado, a não ser o fato de elas estar ligadas uma com a outra. Então, as argilas não têm atrito, mas têm coesão. Então, se elas têm coesão e não têm atrito, o atrito me dá a inclinação da minha envoltória. Se é zero, quer dizer que meu ângulo com a horizontal vai ser zero, ou seja, ela vai estar paralela à minha horizontal. Só que ela vai estar defasada da origem. Por quê? Esse vetor aqui, a distância entre a origem até a minha reta, que está aqui na horizontal, é o valor da minha coesão. Quanto maior for esse C, maior vai ser a coesão do solo, mais afastada vai estar da origem. Quando eu tenho já um solo misturado, areia com argila, por exemplo, um agregado com argila, ou um agregado com ligante, como está sendo chamado aqui, nós temos coesão e ângulo de atrito diferente de zero. Se eu tenho coesão e ângulo de atrito diferente de zero, meu gráfico vai ter essa característica aqui. Ó. Eu vou ter ele defasado da origem, ele não vai partir da origem, porque eu tenho um valor de C aqui. Pode ser 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, enfim. Vai variar de solo para solo, de forma que ele nunca vai ser zero se tem argila misturada, então vai ter coesão. E se tem areia também misturado, ele vai ter então ângulo de atrito, que vai dar essa inclinação com relação a uma horizontal. Okay? Dando essa característica então para o meu solo. Então, quando vocês visualizam essa imagem, a Croton tem muitas dessas questões desse tipo, dessas análises, que a Croton nem cobra tantos cálculos assim, mas a análise das provas que eu já vi anteriormente, vem muitas dessas análises desse tipo de gráfico, perguntando o que cada gráfico apresentaria. Né? Deu um gráfico X, esse gráfico se trata de o quê? Um solo fino, uma argila, uma areia, um pedregulho. Então, novamente, se eu tenho um gráfico onde eu tenho ele partindo do zero, eu não tenho material argiloso, ou seja, material ligante. Eu tenho só agregado, que geralmente é areia ou brita. Só tem ângulo de atrito, coesão vale zero. Se eu tenho meu gráfico, minha envoltória na horizontal, eu tenho ângulo de atrito igual a zero, mas a coesão vai ser diferente de zero. Vai depender, então, de solo para solo. Se eu tiver tanto ângulo de atrito como coesão diferente de zero, eu tenho meu gráfico inclinado e defasado da origem.
Então, essa é uma análise que vocês têm que ter, que novamente cai com muita frequência nas avaliações de disciplina Blend. Então, basicamente, pessoal, é isso que eu tinha para ilustrar para vocês agora. O que eu vou fazer? Aqui para baixo ele vem basicamente mostra um ensaio para vocês de resistência de alinhamento. Então, o ensaio, como eu citei para vocês, eu pego uma amostra de solo, ele vai aplicar uma carga, essa carga vai ter um extensor que vai indicar qual é a pressão que está sendo aplicada, ou qual é a tensão. Essa tensão vai ser sigma 1, e vou ter uma tensão na horizontal com essa cápsula confinada. Dessa forma, o que vai acontecendo? A carga vai aumentando até que meu solo comece a romper, formando um ângulo um plano inclinado aqui. Então, esse seria basicamente como que é realizado o ensaio. Outra forma de obter também resistência de alinhamento, sem ser fazendo ensaio de triaxial. Esse aqui é o ensaio de triaxial, que é feito através de uma cápsula. Então, ensaio de cisalhamento direto, que é colocada a amostra como se fosse um caixote, e é aplicado forças de forma que a amostra, o caixote se desliza uma parte em relação à outra. Ele vai romper na horizontal. Então, basicamente, seria isso a ser trabalhado com vocês. Esse exercício aqui, eu vou fazer ele no quadro e vou projetar uma aula gravada, que fica mais fácil do que eu mostrar aqui no PowerPoint. Acho que fica talvez mais confuso, eu não consigo ter a destreza para ficar mostrando, desenhando aqui. Então, eu vou gravar uma aula e posto para vocês esse final de semana, resolvendo esse exemplo aqui no quadro. Acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Mas o que eu preciso compreender, se vocês realmente me entenderam, que é o conceito de resistência ao cisalhamento e coesão. Resistência ao cisalhamento, basicamente, ele vai ser a tensão que vai se opor ao deslizamento do solo. Está diretamente relacionado a um plano inclinado, a qual o solo vai estar submetido. A coesão também, ela se opõe ao deslizamento do solo, mas é uma característica principalmente dos solos coesivos. O ângulo de atrito é uma característica dos solos arenosos. Então, esse ângulo de atrito aqui, φ, ele é uma característica, então, dos meus solos arenosos. Okay? Então, nós vimos que para a obtenção dessas tensões de cisalhamento, nós estamos chamando de segmental, basicamente, existem duas formas de obter ela, através do ciclo de Mohr, que é onde a gente faz uma série de ensaios, então. Então, nós mostramos para vocês como que pega esses resultados desses ensaios, que é o sigma 1 e sigma 3, e plota isso no plano cartesiano, e através dele obtém as tensões, ok? E, posteriormente, também a gente consegue, através da teoria de Coulomb, estimar qual que é a tensão segmental se eu conhecer apenas o ângulo de atrito. Então, essa fórmula aqui, que é a fórmula da envoltória, obtida através de ensaios diretos, por exemplo, novamente, o ensaio de cisalhamento direto, que é esse daqui, ó. Esse ensaio aqui, ele já me dá basicamente o ângulo de atrito que o solo vai estar submetido, consigo então obter a envoltória de uma forma mais geral, ok? Então, dessa forma, eu consigo, então, definir qual que é a minha tensão de cisalhamento. Aproveitando essa formulação aqui, só para a gente poder mostrar para vocês, se eu tenho, então, deixa eu pegar aqui, a situação onde eu tenho, cadê a imagem aqui? A primeira curva, onde eu só tenho agregado,
Essa fórmula aqui, a coesão vai ser o quê? Zero. Então, a fórmula, ela ficaria com essa cara aqui. Eu precisaria saber apenas tensão, sigma alfa, e conhecer esse ângulo de atrito. Então, a fórmula é direta. Tensão sigma, de cisalhamento é igual a sigma vertical vezes ângulo de atrito. Se eu tivesse apenas coesão, o que seria a minha força, a minha fórmula? Se o ângulo de atrito φ é zero, essa minha segunda parcela aqui, ó, da fórmula, não existiria. Então, a tensão de cisalhamento seria igual a coesão. Ok? Agora, se eu tenho a situação mais complexa, e a situação, que é o terceiro caso, onde eu tenho coesão e ângulo de atrito, eu teria essa fórmula aqui. Com valores numéricos, vamos supor que eu tenho um solo que tenha coesão igual a 10, vou fazer fora aqui. Tem uma coesão igual a 10, okay? E tem um ângulo φ igual a 30 graus. Vou botar uma parcela da fórmula também aqui. Vou pegar aqui, que é o sigma alfa, né? Tensão vertical igual a tensão sigma, que seria a tensão vertical do meu solo, igual a 100 toneladas. Qual seria a tensão de cisalhamento, então? Eu tenho um solo, vai ser aplicado um prédio construído com 100 toneladas. Então, eu queria saber qual é a tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento vai ser igual a coesão, que é 10, okay? Mais 100 vezes tangente de ângulo de atrito, que é 30 graus. Então, tangente igual a 30 graus vezes 100, mais uma equação que vale 10, daria igual a 67,73. Então, isso aqui seria a minha tensão de cisalhamento. Ok? Seria o quanto meu solo iria resistir. Bom, se eu pegar, ao invés de trabalhar com coesão igual a zero, vamos supor que o solo fosse só solo arenoso. Então, coesão seria igual a zero. Então, se coesão fosse igual a zero, minha tensão vai ser outra. Vou fazer direto aqui. Seria só 57,73. 57,73. Terceiro caso, vou colocar aqui do lado. É igual a zero, segundo caso. Terceiro caso, eu vou continuar mantendo a coesão igual a 10, só que eu vou manter o ângulo de atrito, vou zerar ele. Se o solo fosse apenas argiloso. Então, eu teria
uma tensão cisalhamento igual a 10. Ou seja, o ideal para a gente garantir a gente ver uma estabilidade no solo seria se ele tivesse uma mistura de areia com argila, ou seja, os dois tipos de solo, um agregado com ligante, porque a tensão que ele vai suportar é muito maior do que se ele tiver apenas um. Se ele tiver apenas coesão, ele só conseguiria suportar apenas 10, ou geraria um atrito de apenas 10 toneladas. Teria que gastar muito mais com uma estrutura de contenção para manter aquele solo estável. Ou, se eu tenho apenas um solo arenoso, ele é bem considerável também em relação ao atrito que vai ser gerado pelo próprio solo. Mas eu também precisaria gastar com contenção mais do que se eu tivesse os dois solos misturados. Então, quanto melhor é a distribuição de solo, quanto melhor for a configuração, melhor a tendência, melhor vai ser os gastos que vocês vão ter com a análise ou com as futuras contenções que vocês vão estar construindo. O que eu quero representar com isso? Na prática, o que vocês vão fazer? Vocês vão receber ou vão exigir ensaios que vão te dar o parâmetro de coesão com o ângulo de atrito. Essa aula que mostra esse funcionamento, para vocês entenderem da onde que veio basicamente isso, qual que é o ensaio, como se obtém, caso seja em algum momento necessário. Mas na prática quase ninguém trabalha com laboratório. Uma outra pessoa que vai para esse ramo, onde vocês devem se especializar, ou a especializar quem quiser, né? Mas eu preciso entender que vocês consigam compreender que tanto a coesão como o ângulo de atrito são das duas principais propriedades do solo que influenciam diretamente na estabilidade de qualquer plano inclinado que eu venha ter. Então, quando eu pego um talude, novamente, que é um talude que tem mistura solo e areia, para mim é o ideal, porque eu sei que ele resiste muito mais que se tivesse apenas areia ou apenas argila. E começa a ter outras correlações, outras possibilidades, que é também em relação à análise futura de estrutura a ser adotada. Por exemplo, quando você trabalha com um solo arenoso, você não consegue fazer um solo grampeado ou uma cortina atirantada facilmente, porque a nata de cimento não consegue ter aderência muito fácil com a areia. É só vocês pegar na casa de vocês, fazer uma massazinha e tentar jogar em cima da areia direto. Passa um pouco e vai estar soltando a placa inteira de cimento que você fez, porque não tem aderência boa com a areia. A areia não tem essa capacidade de aderir de forma tão espontânea como se fosse um solo argiloso. Então, a técnica que vocês vão utilizar também está diretamente relacionada ao tipo de solo que vocês vão ter à disposição. Então, se eu conheço parâmetros de coesão, resistência daquele solo, eu consigo já identificar na verdade, do que se trata aquele solo, para poder tomar a melhor decisão de qual é a estrutura a ser utilizada. Ok? Pessoal, até aqui, como vocês estão? Quem sobreviveu aí? Muita coisa, vocês já viram, mas há muito tempo, sei disso. Mas deram para somente absorver pelo menos 10% do que eu falei, 1% já ajudaria muito. Só alguém? Escuta. Vocês conseguiram então ter uma noção, né? Alguém tem alguma dúvida dessa parte que a gente falou? Então, o que eu vou fazer para vocês? Esse exemplo aqui, eu vou postar, mas eu já faço também uma resolução dele gravada no quadro, que fica mais fácil vocês entenderem. Faço esses aqui e vou fazer esse que nós fizemos anteriormente aqui no slide, que vai ficar um pouco mais claro se essa aula for gravada, eu fazendo no quadro o passo a passo novamente, do que ficar talvez muito solto assim. Então eu comprometo em fazer isso para a gente compensar o restante do tempo que vai ficar faltando da aula de hoje. Para mim não ter como dar prosseguimento
somente trabalhando com slide. Então, eu gravaria esse trecho para vocês entenderem de uma forma mais simplificada. Então, nessa configuração que nós chegamos aqui, o que nós temos na aula de hoje, fiz uma parte no slide, mas talvez não ficou legal. Então, vou gravar esse pedacinho, esse exemplo, e gravo esse outro aqui, ó, que é um outro exemplo, também trabalhando com essa questão de determinar qual que é a coesão, qual que é o ângulo de atrito que um determinado solo vai estar suportando. Ok, pessoal? Beleza, William. Alguém Ok. Se alguém tiver alguma dúvida agora é o momento oportuno, pode tirar, falar se quiser falar. Se ninguém tiver, eu vou agradecer vocês pela presença. Fico com um débito, então, com vocês de gravar essa aula no quadro, mostrando o passo a passo desse exercício que fica mais claro, creio eu, para vocês entenderem. Acho que no slide foi meio forçado, que alguns desenhos talvez não ficou tão claro. Então, eu faço e gravo para vocês e posto o link lá ainda nesse final de semana para vocês terem acesso e poder fazer, ok? Na próxima aula, então, a gente vai voltar trabalhando com análise com talude, basicamente, mostrando o que é talude, alguns tipos de obra de contenção, com as ideias de dimensionamento que a gente vai dando para vocês, uma dica mais à frente aí, ok? Novamente, obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, o canal está aberto para vocês poderem se manifestar.